quando você estava falando da função dos pais, e é a grande dica, talvez, é que a função dos pais é permitir que a criança possa se desenvolver, seja colocando um limite. Vamos dar um exemplo muito simplório. Meu filho gosta de milkshake e ele quer comer milkshake todos os dias. Ele quer milkshake todos os dias. E por quê? Porque ele fica super feliz quando ele toma um milkshake. Claro, porque além de tudo tem Né? chocolate que aumenta Mas aí a produção de serotonina. Vamos pensar do ponto de vista evolutivo. Nós vamos estar favorecendo a nossa criança se a gente permitir que ela coma essa bomba de açúcar, gordura, né? Chocolate, enfim, tudo que tem ali que pode estar prejudicando até, se a gente pensar, e hoje a gente sabe que isso é importante, né? Antigamente nós não sabíamos, desconhecíamos os impactos de certos alimentos para o desenvolvimento. Hoje nós sabemos que a microbiota intestinal, toda essa condição do intestino estar funcionando de uma maneira regular e não inflamada, vai favorecer até a síntese dos neurotransmissores. E é isso que a gente precisa entender, que se a gente não está permitindo uma alimentação regulada, né, equilibrada, nós não estaremos ajudando o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, eu estou frustrando o meu filho se eu não estou dando milkshake ou eu estou ajudando que ele possa se desenvolver? Quando a gente traz para essa perspectiva de desenvolvimento, eu acho que tudo vai ficando mais simples, mais fácil de ser observado, porque essas referências elas estão ali. Vamos dar um outro exemplo. Uma criança que só come linguiça, porque ela gosta de linguiça. Claro, é super salgada, o sabor dela é super acentuado, né? Então aquilo tem um prazer imediato quando a criança põe na boca. Ela só gosta de linguiça. Ai, mas se eu não der linguiça, ela não come. Tá, então vamos pensar. Frustrar a criança porque ela não vai comer só linguiça. Isso é benéfico ou não para o desenvolvimento dela? Sim, é benéfico que ela experimente outros alimentos, que ela tenha uma diversidade alimentar, que ela não seja tão seletiva e principalmente com alimentos que são tão gordurosos, né, cheios de sódio, enfim. Então, tem muitas situações que nós vamos poder olhar e falar, bom, mas isso, eu estou ajudando o meu filho ou não estou ajudando o meu filho? Outro ponto que eu acho que tem a ver com isso, dessa questão da autoridade e de que os pais são os responsáveis pelos cuidados e desenvolvimento dos filhos, é a questão, por exemplo, de limites em relações também psicológicas, não só do ponto de vista, vamos dizer, alimentar, né? Uma criança que quer, vamos dizer assim, ficar na tela um número exagerado de horas por dia, e os pais falam, mas ele gosta, ele fica quieto, ele aceita, ele fica tranquilo. Está fazendo mal, assim como um alimento que seja tóxico para o organismo, para a saúde, vamos dizer, do intestino e do corpo como um todo, ele é tão tóxico quanto, porque o excesso, vamos dizer, de telas, ele vai gerar outras questões muito complexas e que muitas vezes a família não se dá conta da extensão. Até por desconhecer. Até por desconhecer, mas, por exemplo, o circuito de excesso de tela gera ansiedade, gera transtorno de sono. Transtorno de sono, ele causa um déficit cognitivo no dia seguinte importante, na ordem de 30%. Então, se nós expusermos nossos filhos indiscriminadamente às telas, nós estamos prejudicando o seu desenvolvimento cognitivo, de busca pelo prazer, uma forma de adicção, tanto quanto outras, porque o circuito desencadeado pelo uso excessivo de telas é o mesmo circuito cerebral que é mobilizado com o uso de álcool e drogas, né, que é o circuito, vamos dizer, chamado do prazer, o princípio dopaminérgico. Então, de recompensa imediata. De recompensa imediata.
Então, os estudos hoje mostram que vamos dizer, o uso excessivo de telas, ele aciona os mesmos circuitos cerebrais que as drogas e o álcool e outras adicções mobilizam. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente, às vezes, vê o que chama atenção. Os pais falam, ele precisa comer. Ele gosta das telas. Bom, mas eu que sou adulto tenho que ter essa noção, e é por isso que a gente tem passado essas dicas, vamos dizer, de que isso está alterando outros níveis do desenvolvimento. Afora que o uso de telas, ele leva a um isolamento social e menos desejo do presencial. Então, isso também é um fator que vai contribuir para a adaptação socioemocional dos nossos filhos daqui a alguns anos. Então, é o mesmo cuidado que se a gente tem com a saúde física, com a alimentação, com a educação, nós temos que ter cuidados voltados aos hábitos que vão criar problemas psicológicos muito sérios. Muito sérios, porque veja, a questão desse circuito que é ativado no momento do uso da tela, ele é um circuito de recompensa imediata. Então, o que nós estamos fazendo com o cérebro dessa criança? Nós estamos reforçando que o prazer deve ser imediato e este é o melhor prazer, o prazer imediato, o que é muito perigoso. Né? Por quê? Porque para a gente realmente conquistar alguma coisa na vida, a gente vai precisar ter resiliência, vai ter que entender que coisas têm processos, têm tempos, e que a gente às vezes investe um tempo e uma energia até que a gente possa colher os frutos. E isso é algo que a gente aprende na nossa experiência. O uso da tela desconstrói tudo isso, né? Vai contra. Quer dizer, se hoje a gente já tem que fazer um esforço para que as crianças tenham resiliência, possam se sustentar em situações difíceis, porque, infelizmente, hoje, diante, às vezes, de pequenas frustrações, as crianças se desorganizam fortemente, não conseguem ter uma estrutura de sustentação, e a tela está agindo exatamente aí. Então, veja como é sério, porque depois a criança vai continuar, quando jovem, procurando uma recompensa imediata. E quando a tela não tiver mais graça, ela vai procurar outras recompensas imediatas, né? No uso de álcool, de drogas. Então, é algo que a gente precisa entender que nós estamos levando a mente a entrar num padrão que é um padrão que vai justamente obstacularizar o desenvolvimento e as estruturas mais importantes para que aquela criança possa se sustentar. Por exemplo, né, nesse sentido, quando você tem o prazer imediato e tem muita dificuldade com a resiliência, a gente vai ver quantas funções cerebrais, principalmente do córtex pré-frontal, que são as funções executivas, estão sendo mobilizadas no sentido de um reforço imediato, não há um controle inibitório suficiente para conter o desejo de continuar teclando, né? E isto vai gerando o quê? Um processo de automatismo. E a vida, vamos dizer, quando nós temos que construir os percursos da nossa vida, as realizações, seja formação pessoal, profissional, familiar, né? Uma inserção no meio de trabalho, inserção social, isso não vai depender do clique, né? Vai depender de ferramentas internas que a pessoa tenha disponíveis e utilizáveis para suas conquistas. E a capacidade de lutar, o engajamento por um propósito é o que vai dar sentido à vida mais amplo, mais de sentido de realização para essa pessoa. Não é? Eu acho que essa questão da função paterna, da autoridade, levando em conta que a sua função básica é o cuidado com o desenvolvimento do seu filho, inclui sim colocar limites, inclui sim colocar regras, horários e conversar com a criança sobre isso, ou com o adolescente. Quais são as consequências disso?